1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 15 em diante. Diz assim a palavra: E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Amém? Podeis tomar assento. Essa passagem fala do encontro de Samuel com Deus, quando Deus vem falar com Samuel, e ali ele não reconhecendo aquela voz que falava com ele, ele pensava ser Eli, o sacerdote, Eli que falava com ele, e ele chega-se a Eli perguntando: o que o meu Senhor quer? E ele diz: não sou eu que estou te procurando. E depois de 3 vezes, a mesma voz, chamando Samuel, ele diz: olha, quando falar esta voz novamente com você, diga: eis-me aqui, meu Senhor. E assim Samuel, ele faz. Samuel, ele servia ao Senhor perante ele. E ele estava ali deitado, diz a palavra no versículo 3, que ele... E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e onde estava a arca de Deus. Eles estavam ali no templo, próximo ali da arca de Deus, e ele estava dormindo, e vem uma palavra ao coração dele, chamando por ele. E Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. No versículo de número 7 diz assim: porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele ainda não tinha conhecimento de Deus. Muitas vezes nós pensamos, bom, Samuel era uma criancinha. Não, ele já tinha 21 anos. A mãe dele, quando teve, depois de um voto que ela fez: se o Senhor me der um filho homem, eu entregarei ao templo para que te sirva. Ele já estava aqui com uma idade aproximada de 21 anos. Mas diz a palavra que ele ainda não tinha intimidade com Deus. Ele não tinha esse conhecimento de Deus. Ele não tinha ainda essa intimidade com Deus. Por isso não conhecia a voz de Deus. Mas Eli diz para ele no versículo 18: então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor. Eli conhecia o Senhor. E quando ele ouviu as palavras que o Senhor tinha dito a Samuel, Eli não teve dúvida. Ele diz: quem está falando com você é o Senhor. Essas palavras que você me relatou são a palavra de Deus. Essa palavra que você está trazendo, que Ele te disse, é o Senhor. E a partir desse momento então, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus promete, Ele vela pela sua palavra. Tudo aquilo que Deus tinha falado a Samuel,
toda a palavra estava se cumprindo. E diz: e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Muitas vezes nós pensamos: eu vou entregar isto ao Senhor, mas o Senhor precisa receber, o Senhor precisa confirmar. Muitas vezes nós pensamos: eu vou dar uma oferta para Deus, Deus precisa receber a tua oferta. Aí eu vou entregar um culto para Deus, Deus precisa receber o teu culto. Quando Ana, ela põe em seu coração: eu entregarei o meu filho para Deus, Deus agora está confirmando: eu recebi o teu filho. Ele agora é um profeta. Ele agora tem o reconhecimento de um profeta. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta ao Senhor. Ele agora estava confirmado por Deus que ele era um profeta. E o Senhor se manifesta na vida dele. No versículo de número 21 diz: e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos ter um encontro com Deus, mas através de muitas coisas, menos através da palavra do Senhor. O grande problema que nós estamos vivendo é que nós queremos ter um encontro com Deus, mas longe da sua palavra. Quem nos confirma é a sua palavra, quem nos direciona é a sua palavra, quem nos abençoa é a sua palavra. Mas muitas vezes nós pensamos que podemos ter um encontro com Deus em muitas reuniões, em muitos agir, em muitas maneiras de fazer. Nós pensamos que Deus está falando conosco. Então Samuel agora, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Algo que nós temos que aprender: Deus se manifesta pela sua palavra. O que Deus vela? Pela sua palavra. O restante que muitas vezes nós pensamos que vamos trazer Deus é humanismo, são coisas do nosso coração, são coisas da nossa emoção. Nós temos que estar atento, ouvir Deus falar. E o que pode impedir, o que pode nos impedir de ouvir Deus falar? No versículo de número 13, capítulo 3, versículo 13, diz assim: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas de alimentos. O Senhor dá uma palavra muito dura ao sacerdote Eli. Diz: porque eu falei muito com você e você não me ouviu. Porque eu apontei os defeitos e você não corrigiu. Então, a partir de agora, não haverá mais restauração para a sua casa. É uma palavra muito dura. Porque nós temos que estar atento ao que diz o Senhor. Temos que ouvir o que diz o Senhor. Então, a casa de Eli tinha parado de ouvir Deus. Deus continuava falando. Deus continuava amando aquele povo. Deus continuava no templo. Continuava a arca no templo. Tudo era igual. Mas o que nos leva a não ouvir a voz de Deus? A rotina da vida. Nos entregamos à rotina da vida. Espiritualidade superficial. Desobediência. E principalmente
falta de gratidão. Falta de gratidão. Eu sou pastor há mais de 30 anos. Algo que eu observo: o povo começa a prosperar, se esquece de Deus. Mas quando está no fundo do poço, aí lembra que um dia foi abençoado. Mas se esqueceu da gratidão, se esqueceu do louvor, se esqueceu de buscar a Deus, passou a ter uma vida espiritual superficial, não ora mais, não busca mais, não crê mais, não ouve mais a palavra, não dá mais crédito à palavra. Então tudo isso estava acontecendo na casa de Eli. O grande desafio de hoje é ministrar a um povo que foi educado e preparado pelo espírito do misticismo. Qual é o grande desafio de pregar a palavra verdadeira? O povo está pronto para o misticismo. Se você colocar óleo ungido, vai fazer fila. Se você falar, olha, vai ser a noite da prosperidade, muita gente vem. Mas se você falar, hoje Deus vai falar a sua palavra. Ah, mas qual é a motivação? Eu não tenho motivação pela palavra. Me dê um motivo para que eu possa ir. Me dê algo para que eu possa sair da minha casa. Me dê algo para que eu possa esquecer a minha rotina do meu dia, do meu trabalho. Simplesmente pelo fato de estar vivo, nós temos que tirar um momento para agradecer a Deus. Estava ouvindo o hino e ele dizia, mesmo não tendo nada, glorifique a Deus, louve a Deus. E é muito difícil quando você está numa situação ruim, ou com vários problemas, você louvar a Deus. Mas só restauramos a comunhão com Deus através do louvor. Deus habita entre os louvores. E quando levamos a palavra é para nos direcionar, trazer cura, trazer mudança. É Deus falando, Deus vai falar conosco. E muitas vezes nós não queremos ouvir e não queremos agradecer a Deus. Então, um povo que cada dia pede um sinal. Nós somos um povo que estamos como aquele povo que seguia Jesus. Olha, nos dê um sinal. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles viram um grande milagre, uma multidão sendo alimentada. Mas pergunta para Jesus, que sinal você pode nos dar que você é o Filho de Deus? Que sinal? E Jesus responde para eles, sinal nenhum, a não ser o de Jonas. 3 dias no ventre da baleia. Será o único sinal que vocês agora vão ver. Daqui para frente, vocês só poderão ver esse sinal. Só poderão ver que o Filho de Deus, Ele foi para a cruz do Calvário. E Ele deu a vida por vocês, deu a vida por nós. Então nós temos que olhar para Ele. Buscar em Deus uma saída para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 10 em diante, diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Como Jesus se apresenta a nós, cheio de graça e de verdade. Não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça. E a sua palavra é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Então tudo está em Cristo. João testificou dele e clamou dizendo,
Este era aquele de quem eu dizia: a quem vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, se nós não ouvirmos a voz de Cristo, não entendemos a voz de Cristo, nós não reconheceremos quando Jesus fala conosco. Nós não vamos entender que não é por aquilo que eu faço, não é pelo meu sacrifício, não é pelo que eu dou, porque é pela graça. É pela graça. Eu não sou merecedor. Então é a graça e a verdade. Achamos que precisamos de grandes moveres, de obras humanistas. Nós achamos que precisamos fazer algo para Deus agir. Precisamos fazer algum movimento para Deus agir. Mas se nós não temos o ouvido afiado, se nós não temos o ouvido atento, ainda que nós estejamos diante da arca da aliança, ainda que estejamos no templo, não temos conhecimento dele. Samuel tinha 21 anos, já estava moço, mas ainda não conhecia a voz de Deus. Nós estamos caminhando e é algo que nós precisamos conhecer Jesus de verdade. Não conhecer um Jesus da religiosidade, não conhecer um Jesus do misticismo, não, um Jesus de verdade. E por que Ele está nos chamando? Por que Ele está nos levantando? Muitas vezes nós somos tomados por uma grande importância. Nós achamos que somos importantes demais. Um homem que teve um encontro com Deus, Deus usou a vida dele, ele fez um grande evento, diante de 850 sacerdotes, ele faz cair fogo dos céus. Este homem, um homem usado por Deus. Mas chega um momento que uma ameaça de morte, ele foge. Uma ameaça de morte contra a vida dele, ele foge para a caverna. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 4 em diante, diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. O anjo do Senhor tomou a segunda vez, tocou e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Te será muito longo esse caminho. Veja bem que Elias era um homem que fez grandes eventos. Mas ele agora está dizendo: já basta, toma minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. E no versículo 10 ele diz: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram seus profetas à espada, só eu fiquei, e buscam a minha alma para tirarem. Quando nós pensamos: eu sou diferente dos meus pais, quando nós pensamos que nós somos melhores, e nós esquecemos que Deus, Ele age da maneira que Ele quer agir. Mas muitas vezes pensamos: não, já estou cansado, basta, chega, eu já fiz demais, olha, agora vou deixar tudo isso. E esse homem estava exatamente dessa maneira. Ele se achava injustiçado. Quantas vezes nós pensamos que estamos sendo injustiçados por Deus? Eu já fiz tanto.
Acabei de fazer um grande evento, ele estava dizendo. 850 profetas caíram a espada. Fiz cair fogo dos céus. E agora eu estou nessa situação. Estou amedrontado. Estou indo para uma caverna. Quantas vezes nós pensamos que já fizemos demais? Quantas vezes pensamos que Deus precisa de nós? Ah, se Deus não fizer isso, eu paro de servir a Deus. Se Deus não agir, eu deixo de servir a Deus. Quantas vezes pensamos que Deus precisa de nós? Deus usa a quem Ele quer. E Ele levanta e derruba a quem Ele quer. A casa de Eli, ele diz, nunca mais se levantará sacerdote na tua casa. Nunca mais se levantará um sacerdote. Então, toda busca, toda conversão, ela vem pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não ouvirmos a voz do Espírito, nós não alcançaremos a libertação. Não alcançaremos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Abra a tua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 3. Diz assim a palavra: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Paulo está dizendo, eu não sei se vocês conseguem ouvir o que eu estou dizendo. Eu não sei se vocês entendem o mistério que foi manifestado através da revelação. Paulo, ele teve que ouvir Deus. Ele estava na sua rotina, perseguição dos cristãos, perseguição da igreja. Ele era um grande homem, um grande estudioso. Deus para ele no momento, derruba ele do cavalo. E ali ele tem que ouvir Jesus. Se nós não pararmos para ouvir Jesus, nós vamos cavalgando na nossa rotina e nunca vamos entender o Evangelho. Estaremos sempre enganados por um Evangelho de eventos. Um Evangelho de buscas e de engano e de mentira. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos co-herdeiros de Cristo. Toda a nossa bênção está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, no versículo 5, ele diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Às vezes nós ouvimos, olha, vai entrar agora e vão tirar a Bíblia, e não vai mais a igreja permitir pregar. Sabe por que isso? Os crentes não se perguntam por quê. Todo país que tem a Bíblia, ele não cai na mão de ditadores. Todo país que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, não cai na mão de ditadores e enganadores, porque conhece Deus. Não se curva diante de homens. Então, quando nós estamos ouvindo que a Bíblia vai ser proibida, não é essa notícia.
A notícia é: o povo parou de ouvir Deus. A Bíblia é um livro. Ela fechada é uma biblioteca. Ela só tem poder quando a palavra é manifestada. Se a palavra não for manifestada, eu dou risada quando eu vejo, vou em alguma casa, ou vejo num carro, a Bíblia aberta no Salmo 91. A Bíblia não é amuleto. Ou você tem comunhão com Deus, ou aquilo não serve para nada. Então, a palavra veio para Eli dizendo: Eli, a tua casa foi riscada. Nós estamos ouvindo uma ameaça de Deus para esta nação. Ou vocês se voltam, ou vocês voltam para mim, ou vocês buscam a minha palavra, ou nunca mais se levantará profeta nesta nação. E vocês cairão na mão de ditadores. Não pense que nós estamos numa luta de político tal e político tal. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Em quem você vota? Não voto em ninguém. Porque há muito tempo talvez não se vota nesse país. Mas uma coisa é certa: dobra o teu joelho e comece a buscar a palavra. Buscar em Deus uma saída para tudo isso que nós estamos vivendo. Elias, ele era o homem que fez grandes eventos, mas quando ele para de ouvir a palavra de Deus, ele se amedronta. Quando ele não sabe como Deus fala, ele se amedronta. Chegou um momento que ele estava na caverna, que ele não sabia mais a voz de Deus. Ele não sabia se Deus falava no vento, se Deus falava na tempestade, se Deus falava, que maneira Deus falava. Em todo momento ele achava que Deus ia falar. Nós estamos desse jeito. Eu preciso ir em tal lugar para Deus falar. Eu preciso fazer isso para Deus falar. O que fala é a palavra. O resto é misticismo e mentira. Ouça a palavra. O que diz a palavra. O que fala a palavra. Teve um momento que Elias já não sabia mais qual era a voz de Deus. E ele então se perturba. Nós estamos vivendo isso, esperando grandes moveres para agir. Ficamos em cavernas amedrontadas, choramingando. Assim estava o maior profeta do tempo. Orou e caiu fogo dos céus. Mas no momento que não entendeu mais a voz de Deus, a voz de Jezabel o amedrontou. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, a voz deste mundo vai nos amedrontar. E nós vamos para as cavernas. Então é um tempo de reconhecer Deus, voltar para a palavra. No versículo 11, diz assim, da palavra, segundo Reis 19, versículo de número 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. É na voz de Deus. Não é no vento, não é no fogo, não é no terremoto. É interessante que as pessoas... caiu fogo lá. Mas tinha a voz de Deus. Isso que é importante. Deus falou. Ou o nosso emocional que pulou, dançou, esperneou. Então, muitas coisas aconteceram. Quando Deus fala, sai para fora, aconteceu muita coisa. Mas, porém, Deus vai falar com uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Deus
fala. E nós precisamos ouvir. Deus continua falando, mas nós precisamos ouvir. A casa de Eli foi rejeitada porque parou de ouvir. E o que pode nos parar de ouvir Deus falar? Vaidades, rotina, cansaço, uma vida espiritual superficial, desobediência e principalmente a falta de gratidão. Em tudo dai graças. Hoje o dia foi ruim, agradeça a Deus. Porque tem muitas pessoas que não tiveram nem o privilégio de ter um dia ruim. Pelo menos Deus te concedeu que você vencesse o dia ruim. Então em tudo dai graça. Em tudo devemos agradecer ao Senhor. Em tudo devemos louvar ao Senhor. Estamos em um tempo buscando justiça. O que mais se fala em nosso país é justiça. Domingo pela manhã eu dizia, não vem justiça de homens, só vem justiça por Deus. Se nós esperarmos justiça de homens, os homens são naturalmente injustos. Eu sou injusto, você é injusto, os nossos juízes são injustos. A única justiça, ela é de Deus. Jó 37, versículo 23, diz assim: ao Todo-Poderoso não podeis alcançar, grande é em poder, porém ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, e ele não respeita os que julgam sábios de coração. Ele não respeita aqueles que se julgam sábios. Nós estamos vivendo um tempo de semideuses, ou de homens que pensam que são deuses, mas Deus não respeita eles. Nós vamos ver algo grande acontecer em nosso país. Não digo se vai ser bom, se vai ser ruim, mas algo muito grande vai acontecer em nosso país. Para aqueles que servem a Deus, será bom. Mas algo muito grande vai acontecer em nosso país. Não tema, porque Deus fará justiça. A maior justiça de Deus é nos livrar das mãos de opressores. Muitas coisas Deus está fazendo. Sabe, muitas vezes nós olhamos as coisas e não entendemos. Por que acontecem as coisas? O povo de Israel, muitas coisas aconteciam quando eles estavam caminhando. E eles viam as coisas acontecendo. Mas eles não sabiam se era bom ou se era ruim. Quando estavam lá no Egito ainda, algo muito grande aconteceu lá no Egito. Abre a tua Bíblia, capítulo 11, versículo 5. Diz assim: e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até ao primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo primogênito de animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E todos esses teus servos descerão a mim, se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, depois eu sairei, e sai da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem no Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Tem coisas que vão acontecer. Imagina, traz uma visão para a tua mente.
Você está numa terra que todos os primogênitos estão morrendo. Desde do trono até o dos animais. Você acha que foi dia de festa? Foi dia de planto, de rasgar roupas, de arrancar cabelos. Mas Deus diz: eu não permitirei mais que eles me ouçam. Tem muitas coisas que nós estamos vivendo hoje. Às vezes nós nos perguntamos: mas eles estão surdos? Estão. Pode ter certeza disso. Começa a pedir para o Senhor abrir os teus ouvidos. Porque se você não ouvir a voz de Deus, se você não entender a voz de Deus, você sofrerá. Deus diz: Faraó não me ouvirá, porque eu endureci o coração dele. Então muitas coisas que estão acontecendo, não fique abismado. Eles não vão ouvir, eles não vão entender. Mas nós temos que pedir: Senhor, abra os meus ouvidos, abra o meu entendimento, para que eu entenda e eu te obedeça. É um tempo que haverá choro e ranger de dentes. Mas a palavra diz: então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Deus diz: você vai ver a diferença dos egípcios e dos israelitas. Haverá uma diferença. Hoje nós estamos num tempo, quem age é o Espírito Santo, não por força ou violência. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vai ser duro ser pai e ver que filhos não estão te acompanhando. Mas a palavra diz: nesse tempo, filho se levantará contra pai, pai contra filho. Não se impressione com nada. Ouça a voz de Deus. É um tempo de buscar a Deus. Não é um tempo de uma igreja mística, mas é um tempo que nós ouvimos a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não está vendo, se você não está entendendo, peça para ver, peça para ouvir. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. O Senhor tem maravilha para o seu povo. Não é um tempo de se intimidar, não é um tempo de se amedrontar. É um tempo de: Senhor, abra os meus ouvidos. Senhor, fala comigo. Senhor, eu não sou merecedor, mas pela tua graça, eu quero fazer parte do teu povo. Fale com Deus nesta noite. Toda inquietação, todo medo, toda angústia, se acalme. Deus está no controle. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Será um grande barulho, mas você não vai ser atingido. Você vai continuar em pé. Confie em Deus, confie na sua palavra. É um tempo de ouvir a palavra de Deus. É um tempo de dar crédito à palavra de Deus. Peça para o Senhor falar ao teu coração esta noite. Senhor meu Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Senhor, sabemos que estamos em um tempo difícil, sabemos que estamos passando por dias terríveis, mas Senhor, nos toma nas tuas mãos poderosas, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda a nossa vida, guarda os nossos. Senhor, sustenta-nos com as tuas mãos poderosas, nos livrando de tudo aquilo que não provém de ti. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?